E aí, rebanho, hoje eu vou falar sobre o que o anarcocapitalismo, o libertarianismo não é. E essa ideia surgiu por causa de diversos outros insights que eu fui tendo. Inicialmente o vídeo seria por que o anarcocapitalismo não é uma utopia e não é algumas coisas que as pessoas dizem que ele é. Só que eu estava lendo o livro Economia e Conhecimento do Hayek, fui tendo alguns insights e estava refletindo como é que eu poderia fazer esse vídeo. Chegou um momento que eu estava muito distante da ideia original, de simplesmente dizer, anarcocapitalismo não é utopia, nós não somos moleques utópicos, o que o libertarianismo propõe não é algo absurdo. Mas, cara, fugiu completamente da ideia principal. Eu fui refletindo bastante e quando eu vi, eu estava me pegando pensando sobre conhecimento, sobre a própria estrutura do conhecimento, lembrando do Hope, lembrando de diversas outras coisas. Então eu queria trazer algumas reflexões acerca do anarcocapitalismo, o que ele não é, e um pouco sobre a própria teoria libertária. Porque é comum ver pessoas dizendo que o libertarianismo e o anarcocapitalismo não dá certo, porque é um tipo de visão de um mundo perfeito, onde não há falhas, onde simplesmente porque não há o Estado, diversos outros problemas não vão existir, que não faz o menor sentido. Porque o processo que ocorre no mercado, onde não há Estado, lembrando que anarcocapitalismo está muito mais ligado com a economia de livre mercado, e ao libertarianismo está muito mais ligada à ética, à lei de propriedade privada, ok? Mas quando você fala de uma sociedade sem Estado, você tem o mercado operando livremente, onde cada pessoa possui informações que são interpretadas de formas diferentes, onde há conhecimentos subjetivamente interpretados pelos agentes, e assim eles tentam alocar essa informação e também alocar os seus recursos de forma a conseguir obter um determinado lucro, resolvendo algum problema, que há incentivos no mercado para que quando esse problema seja resolvido, essa pessoa enriqueça ou se torne mais rica. É basicamente assim que ocorre o processo dinâmico de mercado no tempo, que é a perspectiva que a escola austríaca possui. Agora, isso quer dizer que todos os problemas do mundo serão resolvidos? Não. Quer dizer que as pessoas vão deixar de cometer crimes? Também não. Quer dizer que o mundo vai ser um pouco mais justo? Bom, talvez seja. E, no fundo, essa é a minha esperança. Eu iria falar em nome dos libertários aqui, mas eu vou falar em meu nome, única e exclusivamente em meu nome, porque eu sou um indivíduo. E o libertarianismo é calcado em uma teoria onde o indivíduo é o centro, o agente empreendedor, a pessoa agindo ali por livre e espontânea vontade, forma completamente todo o escopo da escola austríaca de economia, felizmente para isso. Então não tem como eu chegar e fazer um vídeo desse como se eu estivesse falando em nome do libertarianismo, em nome de uma ideia. Na verdade, eu estou falando em nome do que eu acredito que é o correto para o libertarianismo, a forma correta de interpretar o libertarianismo e o que muita gente ignora, infelizmente, tá? Mas continuando, tentando não fugir do tema principal desse vídeo, sabe? Muita gente vai continuar errando, muita gente vai continuar falhando. Inclusive, uma das coisas que a escola austríaca considera é que o empresário pode falhar. No livro Economia e Conhecimento do Hayek, o prefácio é do Fábio Barbieri, e ele dá um seguinte exemplo. Vamos supor que um indivíduo, um agente, decide montar balsas para atravessar um rio. Talvez ele falhe nessa ideia, talvez essa ideia vá por água abaixo, literalmente, porque tem outro indivíduo que está pensando em construir uma ponte, onde as pessoas vão poder atravessar sobre o rio e não meio que no rio, por assim dizer. Então isso seria um erro que pode ocorrer. A gente também tem que lidar com a ideia de conhecimentos objetivos, o que soa muito arrogante, infelizmente. Muita gente também acha que... E é engraçado, um parênteses aqui. Eu falo muita gente, diversos momentos, porque o anarcocapitalismo ainda é muito underground e a gente está começando a penetrar no mainstream agora. Então muita gente ainda vai meio que pensar dessas maneiras. Por isso que eu sempre falo muita gente. Mas enfim, voltando ao assunto principal. Sem fugir. Sem fugir, foco, 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 foco. Muita gente acha arrogante, ou que é muita prepotência dos libertários, dos anarcocapitalistas, acreditarem que estão defendendo ideias objetivas, que são completamente absolutas, que independem da opinião e das interpretações de diversos indivíduos. E aí eu queria deixar uma coisa muito bem clara acerca do libertarianismo, do anarcocapitalismo, é que a gente segue a lógica de uma forma muito radical. E a gente tem que entender que a lógica, ela nos diz pouco sobre a realidade, mas o que ela nos diz, muitas vezes,
é completamente absoluto, sabe? Uma pessoa poderia ver esse vídeo e dizer agora, nesse momento, mas isso é absurdo. Não há conhecimentos absolutos. E a gente pode parar para pensar um pouquinho sobre a lógica de você afirmar isso, de dizer que não há conhecimentos absolutos. Porque talvez o que esteja pressuposto dentro dessa afirmação contradiga o que ela própria está dizendo, sabe? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o fato de você dizer que não há conhecimentos absolutos e você pressupor que isso é um conhecimento absoluto, que isso é uma verdade justificável e que ela está verdadeira sempre, já é uma prova de que existem conhecimentos que são absolutos. E a gente acaba entrando num problema que é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo, que lida com um dos princípios da lógica, que é o princípio da não contradição. Quando a gente diz que não há conhecimentos absolutos e a gente pressupõe que isso é um conhecimento absoluto, a gente entra em contradição. Mas por outro lado, se a gente disser, olha só, não há conhecimentos absolutos, e isso aqui, essa afirmação também não é um conhecimento absoluto, então significa que ela pode ser falsa. E se ela pode ser falsa, há conhecimentos absolutos, visto que a negação de que não há conhecimentos absolutos é que pelo menos um conhecimento absoluto, e já faria todo o resto cair por terra. E eu sei que isso é um pouco mais complicado, só que a gente também tem que entender um pouco acerca do próprio conhecimento, da estrutura do conhecimento, para poder interpretar um pouco melhor também as teorias libertárias, as teorias da escola austríaca, visto que a metodologia é a priori, e são teorias muito mais sólidas, porque não dependem de interpretações de diversos indivíduos, sabe? Um desses conhecimentos é a própria ética libertária, que pode ser interpretada de forma analítica ou de forma a ser seguida através do método do Hoppe, que é a ética argumentativa hoppiana, onde você pressupõe que você tem a propriedade do seu corpo, então você não pode negar a propriedade privada sem cair em uma contradição performática, onde há uma contradição entre o que você afirma e o método que você utiliza para afirmar o que você afirma. E eu sei que isso é muito complexo para quem está iniciando agora, mas poxa, isso faz parte do processo de aprendizado. As pessoas devem enxergar coisas que elas não conhecem com bons olhos para que elas possam absorver isso aí. Então, como eu falei anteriormente, isso pode parecer muito arrogante para algumas pessoas, só que no fundo não é, cara. A lógica é implacável em algumas questões, só que em outras ela é muito humilde. É como se ela fosse uma peneira de conhecimento e ela diz: o que passa por mim, o que eu deixar passar, sou eu que estou dizendo que está correto ou que não está. E eu não me importo com a opinião de ninguém. Só que a própria lógica nos diz: eu tenho humildade para reconhecer que eu não posso fazer isso com todo tipo de conhecimento. Então, por um lado, a gente tem uma arrogância, uma prepotência, um poder muito grande da lógica, e por outro lado, a gente tem uma humildade gigantesca, e esse dualismo está intrinsecamente ligado ao anarcocapitalismo, ao libertarianismo, porque nós utilizamos esse tipo de conhecimento para estruturar as nossas teorias. Nós dizemos, olha, o ser humano age a priori, isso é absoluto. Para tentar refutar, tu vai ter que argumentar, e argumentar é uma ação, então quando tu tenta refutar essa ideia, tu cai em contradição performática. Só que por outro lado, eu não sou capaz de dizer como o ser humano deve agir sempre. A lógica da ética pode até nos dizer como é que ele não deve agir, mas como ele deve agir é algo que só o próprio ser humano que está agindo pode interpretar, pode decidir, porque uma outra pessoa, um terceiro observador, só poderia dizer o seguinte: olha só, se eu estivesse no lugar daquela pessoa e fosse agir com o conhecimento que eu tenho enquanto primeira pessoa, eu agiria diferente. Isso é algo que o Mises trata no Ação Humana. Isso é interessantíssimo, sabe? A gente tem que começar a pegar todas essas ideias, estruturar tudo isso e mostrar para as outras pessoas. Porque a partir do reconhecimento de que a gente também tem um lado de humildade intelectual, de integridade intelectual acerca do conhecimento, de enxergar o conhecimento de forma que a gente reconheça que não somos capazes de derivar toda a existência do nosso conhecimento, e quando a gente aplica isso ao libertarianismo, a gente reconhece também que a impossibilidade de um planejador central, ela está jogada na nossa cara. Porque por mais que as pessoas acreditem que um carinha pode chegar ao poder e dizer eu sei como resolver os problemas da sociedade, é de uma arrogância genuína tão grande que a gente sabe que ele vai falhar. Não tem como um cara que está no Acre saber como é que um cara do Rio Grande do Sul deve agir. Não tem como eu saber como você aí deve agir para buscar os seus objetivos. Afinal de contas, os meios são subjetivamente interpretados, assim como os fins também. E eu sei que esse é o tipo de vídeo que eu viajo muito, muito, muito. Só que às vezes eu tenho que trazer esse tipo de conteúdo porque
eu preciso meio que desabafar pra vocês, senão eu vou ficar travado. Isso é bom, sabe? É uma das melhores coisas que eu posso fazer aqui no canal, é tentar trazer um pouco desse tipo de conhecimento para que as pessoas reconheçam que diversas coisas no anarcocapitalismo que elas acreditam que existe, mas na verdade é o contrário, sabe? A gente não lida com uma arrogância gigantesca. A gente tem uma perspectiva muito humanista das coisas, tanto é que a gente vê o indivíduo, o agente empreendedor como o centro da economia, e agente empreendedor somos todos nós, literalmente, somos todos agentes empreendedores em alguma escala, eu falei sobre isso no meu vídeo anterior. A gente não considera que o mundo vai ser perfeito, as pessoas vão falhar, as pessoas vão errar, as pessoas vão cometer crimes, inclusive nós próprios que somos libertários, como isso vai parecer contraditório, mas enfim, às vezes a gente mesmo defende que a ética de propriedade deve ser violada por um bem maior. Só que a gente deve ser punido por isso. Porque a ética não trata com a moral, a ética trata com o que é absoluto e não com o que é subjetivo. Eu vou dar um exemplo para vocês para tentar esclarecer um ponto que, inclusive, é algo que eu acredito que muita gente tem dúvida. Vamos supor que meu vizinho está passando mal na casa dele. E o único jeito de salvar o meu vizinho é invadindo a casa dele, é violando a propriedade privada. A ética só nos diz o seguinte: se você violar a propriedade dele, você vai ter que ser punido. Ou pelo menos a pessoa que teve a propriedade violada vai ter o poder de decidir se você será punido ou não. Talvez ela não tenha nem o poder de dizer como você será punido, mas aquela pessoa vai ter o direito de dizer você vai ser punido sim ou não. Já a moral nos diz o seguinte: eu sei que eu vou estar cometendo uma violação de propriedade, mas eu acredito, eu subjetivamente acredito, que se eu salvar aquele indivíduo, eu vou estar fazendo algo bom. Então eu vou fazer mesmo assim, mesmo que eu seja punido. E para muita gente pode parecer que isso é absurdo, só que vamos pensar um pouquinho em outro aspecto. Já pararam para pensar se todas as pessoas começam a agir e violar a propriedade privada e deixam de ser punidas só por causa dos motivos, por causa das intenções que elas tinham com aquelas ações, a gente vai acabar caindo no Estado. Porque o político vai poder fazer qualquer coisa e dizer: olha, mas minhas intenções eram boas. Como se isso valesse, como se isso fosse suficiente. E eu digo que aquele cara vai poder decidir se eu serei punido ou não, porque ele pode simplesmente chegar e dizer: olha, tu invadiu minha propriedade, mas eu te perdoo, eu não quero que você seja punido, até porque isso seria visto com maus olhos pelas outras pessoas. Então a gente tem que refletir sobre tudo isso antes de chegar e dizer: o anarcocapitalismo é uma utopia, o libertarianismo visa um tipo de sociedade perfeita onde não vai haver erros, só que o mercado é composto por pessoas e as pessoas falham, então não tem como um mercado que é composto por pessoas imperfeitas ser perfeito, sabe? Mas o que ocorre também é que o Estado é muito mais imperfeito porque você dá poder a um indivíduo para controlar a vida de todos os outros indivíduos e espera magicamente que aquele cara vai fazer só coisas boas. Isso é bem triste. Mas bom, vou ficando por aqui, eu já me alonguei demais. Espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Apoiem o canal através do Apoia-se aí na descrição e comprem livros na Amazon através dos links que eu deixo na descrição, porque isso ajuda a patrocinar o canal. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! While it is impossible to predict human actions in the same way as we predict whatever the behavior of material bodies, because we learn after all, and our learning influences how we will act in the future, and we cannot predict what our future states of knowledge are until we actually have them. We have also gained an insight that is true about every one of our actions, about all human actions, namely that there are no constants, no empirical constants, allowing us to predict what we will do in the future. So we also have, what we can say is, a priori knowledge about action, namely that this type of prediction that most mainstream economists think they are doing and they should do, that this thing is not possible. So we have also a priori knowledge of action. It might not be telling us a lot of things, but it does tell us something of utmost importance, applying to each and every one of our actions and to each and every actor.